Boa noite, amados, graça e paz, amém? Como é que você está? Tudo bem? Está com expectativas? Aleluia, aleluia. Ajuda. E eu estava lá meio nesse conflito, lá na colônia, pensando, meu Deus, o que é que eu vou pregar? Por que meus olhos não têm saído desse tema? E aí me veio uma frase, destruindo para construir. Destruindo para construir. Quando me veio aquela frase, aí também foi me vindo o passo a passo. Eu tenho a impressão que vai ser muito breve, e eu quero que seja, a menos que Deus troveje aqui, né? Até porque eu já gastei o tempo quase todo na introdução. Então eu queria que você já abrisse a sua Bíblia comigo, em Hebreus no capítulo 12, e diga assim, independente de qualquer coisa, Deus quer falar comigo, e é através da sua palavra. Amém? Então, de forma muito pessoal, isso que vai ser ministrado hoje é para cada um aqui, inclusive para a minha própria vida. Amém? Então, eu queria que você abrisse na carta aos Hebreus, capítulo 12. Versículos 26 e 27, a gente vai ler e vamos orar. Amém? Hebreus capítulo 12, versículos 26 e 27. Quantos abriram, diga amém. Aleluia. Hebreus capítulo 12, versículos 26 e 27 diz assim, eu vou ler na NVI. Aquele cujo outrora abalou a terra, agora promete, ainda uma vez abalarei, não apenas a terra, mas também o céu. As palavras ainda uma vez indica a remoção daquilo que pode ser abalado, isto é, as coisas criadas, de forma que permaneça o que é inabalável. Amém? De forma que permaneça o que é inabalável, ou aquilo que não pode ser abalado. Pai, em nome de Jesus, nós somos gratos a Ti, é tão bom, Senhor, independente de qualquer coisa, desfrutar da Sua presença, ver o Seu mover, o Seu agir, perceber o Seu cuidado, o Seu amor, e nós queremos, Senhor, não ceder às pressões de fora e seguir na direção daquilo que o Senhor está nos ministrando, Pai, porque nós não podemos mais viver de desculpas, nós não podemos mais, Senhor, adiar o Seu processo, não queremos ser intransigentes, duros, a ponto de não ver que o Senhor está movendo as coisas, nem muito menos queremos responsabilizar o Senhor daquilo que é o nosso papel, porque o Senhor nos amou quando éramos inimigos, o Senhor nos perdoou quando a gente não tinha condição de ser perdoado, o Senhor nos aceitou quando todas as mazelas e pecados, mentiras, ainda faziam parte da nossa vida. O Senhor nos justificou enviando Cristo, nos amou de tal maneira que deu o que o Senhor tinha de melhor. E nós não queremos, Pai, ficar justificando ou adiando as coisas. Como Paulo orou pelos Efésios, eu oro pela minha vida e pela vida de cada um aqui, declarando o espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento da verdade, tendo os olhos do entendimento abertos. Pai, abre, Senhor, os olhos do nosso entendimento, para que nós entendamos a comunicação do Seu Espírito, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Guia-me, Senhor, fala com cada um pessoalmente aqui, em nome de Jesus, e eu repreendo todo agente contrário. Eu lhe peço que o Senhor me dê a habilidade de falar apenas o que está no seu coração. Senhor, cada palavra que seja precisa, que seja útil e que tenha direção, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Você já parou para pensar, quantos prestaram atenção no texto aqui? Isso é um texto de Hebreus, o contexto desse texto é muito poderoso, fala sobre a interação de Deus conosco, fala sobre uma intervenção, uma proposta de Deus de agir na nossa vida. Fica ligado aqui comigo. O texto vai dizer anteriormente que quando Deus fala e espera que a gente ouça. Só que quando Ele insiste e a gente não ouve, Ele ainda tem uma outra intervenção, porque Ele nos ama tanto, Ele faz as coisas pararem. Ele faz as coisas pararem para abalar o abalável. E esse abalo de Deus, ele é exatamente, por isso que a palavra que me veio foi destruindo para reconstruir. Esse abalo de Deus, você percebe que ele não é para lhe destruir, como algumas pessoas pensam. Deus não tem, amados, prazer na sua dor, na minha dor.
Na verdade, a Bíblia diz que os caminhos do Senhor, diferente do que algumas pessoas dizem, os caminhos de Deus são espinhosos. Mostra na Bíblia que eu acredito. Mas a Bíblia diz que os caminhos do Senhor são caminhos de delícia. Diz que Deus fez o homem perfeito, fez tudo perfeito, mas ele se meteu em muitas coisas, eu e você. Amém? E aí, quando a Bíblia fala sobre, veja o que o texto diz, aquele cuja voz outrora abalou a terra, agora promete, ou seja, é uma promessa. E ele diz, ainda uma vez, ou mais uma vez, porque já foi abalado antes. Ele diz, ainda uma vez, abalarei não apenas a terra, mas também o céu. As palavras ainda uma vez indica a remoção, diga, remoção. Diga, eu vim aqui hoje, porque Deus quer a minha cooperação, para remover o que pode ser abalável. Você já prestou atenção que seria tão bom se nós fôssemos mais constantes, se nós fôssemos mais firmes, e essa constância, essa firmeza não acontece porque tem referências em nós de coisas que são abaláveis, coisas que estão aparentemente de pé, mas não estão em cima da coisa certa, não estão em cima do alicerce certo. Então o diabo, ele conhece essas coisas, e é como, eu não sei se você já viu aquelas pegadinhas que passa na TV, às vezes o cara bota um dinheiro preso no nylon, né? E a pessoa vê o dinheiro e não vê o nylon. Quando vai todo feliz pegar, e a pessoa puxa o nylon, você fica tão envergonhado, né? Então, o diabo às vezes ele faz isso, porque tem essas referências de coisas abaláveis em nós, e ele fica dando essa cordinha para a gente pensar que as coisas estão funcionando, e de repente ele puxa, e a gente fica com aquela cara de tacho, porque parecia que era uma coisa boa, parecia, mas de repente não é mais. E, amados, a única coisa que pode fazer com que essas referências elas permaneçam em nós é exatamente a nossa falta de exposição a Deus, ou a intransigência, quando Deus mostra, a gente não permite que Ele tire. Você está aqui comigo? Então, se você começar a recapitular e ver as coisas que Deus tem falado conosco desde o primeiro dia desse ano, sabe, quando as pessoas dizem assim, Igor, Deus está preparando uma bênção para você. Você já ouviu isso? Né? Como se estivesse apontando uma coisa que vai acontecer daqui para frente. A frase muito forte no meu coração, não é que Deus está preparando uma bênção para você, é que Deus está preparando você para uma bênção. Porque a Bíblia diz que Ele já nos abençoou. Ele já nos abençoou com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais. Aí a Bíblia diz, amados, e Jesus, ele sabia o ambiente onde ele ministrava, sabe que Jesus estava ministrando num ambiente muito mais hostil do que nós hoje, amados. Hoje as coisas, mas Jesus nasceu em Israel, em Jerusalém, ali era só o povo judeu, sim, mas eles estavam, aquele povo era tudo um povo segregado, inimigo, era judeu, dentro do judaísmo tinha saduceu, tinha fariseu, não sei o que mais aí tinha uma facção dos judeus que tinha se relacionado com outra nação, e aí nasceu os samaritanos, eles eram inimigos também, mas principalmente dentro do contexto da religião, era extremamente dividida ali, tanto que eles chegaram a matar Jesus em nome de Deus, em nome da religião. Mas hoje a gente está num ambiente muito mais favorável, as coisas estão caminhando. Então eu entrei nisso para dizer, às vezes o linguajar de Jesus era rígido, era duro, a ponto dos discípulos dizer, duro é esse discurso, quem pode suportar? Né? E aí Jesus estava pregando, o texto diz que tinha muita gente, só discípulo ele tinha 72. 72 discípulos ele tinha, né? 12 eram os apóstolos, mas discípulos físicos fixos tinham 72 que iam sempre para todo lugar. No dia que ele pregou essa mensagem bem dura, e foi um deles que disse assim, dura esse discurso, quem pode suportar? A pergunta de Jesus, porque saiu todo mundo, sabia? Saiu todo mundo, ficou só Jesus e os 12. E o que Jesus disse para ele foi, você não quer ir também não? Vocês não querem ir? E assim, por que eu estou dizendo isso, amados? Porque às vezes a linguagem dele parecia rígida, parecia dura, mas ele estava exatamente querendo tratar com as pessoas para que elas tivessem a maturidade de continuar, mesmo quando as coisas não estavam... E uma das coisas que Jesus disse, com uma linguagem forte, ele disse assim, aquele que não perder a sua vida não vai achá-la. Lembra que eu falei das referências abaláveis? São coisas que a gente mantém na nossa própria vida. São coisas que a gente não permite que Deus toque, que Deus mexa.
Quando ele diz aquele que não perder a sua vida não vai achá-la, ele não está falando sobre suicídio, amados. Não é uma doutrina suicida. São coisas, às vezes, que a gente só diz assim, esse é meu jeito. Mas são essas coisas que estão tomando lugar daquilo que Deus queria que fizesse. Então, eu vou dizer a você a minha oração. Porque uma coisa eu sei, amados, e você deve saber disso também. Se a gente não atrapalhar, vai dar tudo certo. Não é não? Porque se eu passar a vida procurando, eu não vou achar um defeito no plano de Deus. Né? Então, se a gente não atrapalhar, vai dar tudo certo. Então, a gente está falando sobre isso. Eu já venho pregando há vários cultos, e aqui é só uma sequência. Quando ele falou daquilo que vai ser, que ele vai abalar ainda, mais uma vez, para estabelecer o inabalável. Você já parou para, às vezes isso acontece comigo, talvez só comigo, que eu devo ser pior do que você, mas às vezes eu me deito no meu travesseiro, e eu fico pensando, poxa, eu queria que esse nível de manifestação acontecesse na minha vida. Eu queria que eu tivesse nesse nível de envolvimento, de relacionamento, de definição, mas só eu acho. Não é? Só acontece comigo. E você sabe por quê? Mesmo isso sendo uma coisa que eu quero e que Deus quer, muitas vezes a gente não está nisso, ou nesse nível, nessa fração, é exatamente por causa dessas coisas que elas estão em nós, e a gente acha que porque elas estão, foi Deus que colocou. Elas estão em nós, a gente acha porque elas são boas, mas são exatamente essas coisas que tomam lugar daquilo que Deus queria colocar e que vai nos projetar para esse lugar que a gente sonha, que a gente deseja. Mas a verdade é que posicionalmente nós estamos limpos pela palavra, mas essa limpeza, ela não está na prática, porque a gente não está fazendo, permitindo que a palavra assuma. Então, assim, eu sei que todos nós queremos avançar em Deus. Quem quer avançar em Deus? Amém? Em todas as áreas, aí se envolve, quando eu falo avançar em Deus, para mim, primeiramente envolve meu relacionamento com Ele. Para mim, pelo menos. Mas depois envolve todas as coisas, relacionamento com a esposa, a igreja, o trabalho, porque nossa vida é um todo. Tem gente que pensa, a minha vida espiritual, minha vida secular. Você não é gato para ter mais de uma vida. Você só tem uma vida só. Amém? Você não vai chegar diante de Deus para prestar conta e dizer, Senhor, isso aqui é o livro do relatório da minha vida secular e aqui é o livro da minha vida espiritual. Não, isso não existe. Às vezes nós falamos isso apenas para efeito didático, apenas para as pessoas entenderem que tem coisas que a gente atua no ambiente da fé e no profissional, por exemplo. Só um exemplo eu estou falando. Você está comigo? Aí você pergunta, pastor, o que é que isso tem a ver? Abalar, tirar o que tem que ser para reconstruir. A mensagem inicial de Jesus, que diga-se de passagem, foi a continuidade da mensagem de João Batista, era o quê? Arrependei-vos. Aí eu já falei aqui que a gente perdeu muito o sentido dessa palavra, porque no contexto da religião, arrepender-se é apenas fazer observação de um erro e trabalhar para corrigi-lo. Mas se a gente for para a etimologia da palavra, amados, isso, se corrigir, voltar atrás de algo errado, é o resultado do arrependimento. É a consequência do arrependimento. O arrependimento, etimologicamente falando, é uma destruição dos conceitos antigos e uma reconstrução de conceito novo. Porque qualquer um aqui que for honesto, você vai lembrar pelo menos de uma, ou duas, ou três, ou 10 coisas que você já chegou assim, honestamente, diante de Deus. Deus, eu me arrependo, eu não quero fazer mais, eu sei que isso lhe fere, isso me fere também, fere os outros. Aí passa um tempo, a sua alma para de sentir a dor que aquilo causa e você faz o quê? Repete. Então isso aqui é muito claro, amados, que o arrependimento em si não é dizer eu não quero mais fazer isso. Não, isso é a ideia da religião. O arrependimento verdadeiro é o que a Bíblia diz, metanoia, mudança de mentalidade. Porque se a gente pontuar áreas de erros na nossa vida, listar, aí você vai ver o que aquilo causa em você, o que causa nos outros, você vai ver, não, isso só pode ter origem nas trevas mesmo, que é ruim demais. Porque eu não sei quanto a você, amado, mas às vezes que eu peco na minha vida, aquilo causa um estrago. Me deixa ruim, me deixa me sentindo culpado. É desonra para Deus, é desonra para todo mundo. Então não pode ser uma coisa boa.
Então, por que a gente, tendo uma natureza recriada, interage com essas coisas muitas vezes? É exatamente porque a gente não entendeu o que é arrependimento. O que Jesus estava dizendo para as pessoas é: não pense que você vai mudar atitudes. Lembra que nós falamos domingo passado sobre a árvore aqui, a raiz? A raiz são um sistema de crença. A Marcela não estava, né? Tu viu o vídeo, né? A raiz são um sistema de crença, amados. Se a nossa vida fosse um caule, as raízes são um sistema de crença. E você vai ver que dali saem as outras coisas, o caule, os galhos e, por fim, os frutos. Aí veja a incoerência. Eu querer colher um fruto diferente daquilo que está na raiz. Querer mudar um comportamento, honestamente, de boa vontade, de verdade, querer mudar um comportamento sem ter mudado a mentalidade, não vai dar. E é exatamente em cima disso que o diabo trabalha a acusação, porque não foi uma, nem duas, nem três que a gente disse: eu não quero mais fazer isso. Aí você faz. Não é porque você é mau caráter, é porque você não mudou a mentalidade. Mas ele vai chamar você de mau caráter. Ele vai montar em você e vai dizer que você é um crente mentiroso, fajuto. E a gente precisa entender isso, amados. Não tem mudança sustentável a partir de fora apenas. Quando o nosso foco está apenas naquilo que aparece, isso é religião somente. E dessa coisa para o fingimento, é uma linha tão tênue, tão fina, que você muda e nem percebe. Quantos estão acompanhando? Eu confesso que eu queria estar pregando aqui: Deus vai mandar um carro novo, uma casa. Aí todo mundo: aleluia, 100 mil na conta. Um pix errado aí de alguém. Aí você nem se importa que o outro se lasque, desde que caia na sua conta, né? Isso não é de Deus, não. Ele disse: daí em diante, Jesus começou a pregar: arrependei-vos. Ele estava dizendo, essa nova condição de vida começa por uma destruição do que era antes, para ser construído o que é agora. Então receba isso com alegria. Por mais agressivo que pareça essa mensagem, Deus está abalando, é o que tem que ser abalado, é o que tem que cair. Só que Deus não é aqueles irresponsáveis que começam uma obra e derrubam o muro e depois vai embora e deixa aberto, não. Ele vai construir algo novo. Ô, igreja fria. Ele vai construir algo novo. Então, só para você entender, eu quero que você abra comigo, porque foi tão bom, amados, quando o Senhor ministrou isso ao meu coração ontem. Então, eu sei que eu não sou o Espírito Santo, eu vou só falar a palavra e vou crer que Ele vai ministrar o seu. Se você quiser e puder abrir em 2 Coríntios capítulo 10. 2 Coríntios capítulo 10. Abriram? Vamos ver aqui, a partir do versículo 3, eu vou ler, você acompanha, preste bem atenção. Diz assim: pois embora vivamos como homens, e homens aqui, vale salientar que é gênero humano, então engloba homem e mulher, amém? Pois embora vivamos como homem, não lutamos segundo os padrões humanos. Está comigo? Então aqui já tem uma grande sinalização, Igor. A gente não vai ter sucesso trabalhando com as armas naturais. Mas veja a sequência. As armas com as quais lutamos não são humanas, ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas, destruindo argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo o pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Você sabe por quê? Na maioria das vezes as pessoas não conseguem ir. Quando eu digo as pessoas, eu estou me incluindo. A gente não consegue entrar na plenitude daquilo que Deus tem para nós. Ou a gente não consegue se livrar de uma sombra do passado, ou de uma ameaça que não vai dar certo, que vai fracassar, que isso, que aquilo. É porque isso já foi construído em nós como uma fortaleza. E no fundo, mesmo que você não verbalize aquilo, você acredita que aquilo é o que tem que ser. Alô, você está aqui comigo?
Você está entendendo, amados, que Deus vem falando conosco sobre identidade, sobre a gente saber quem nós somos, a quem pertencemos e tal, porque eu acho, né, claro, ele fica olhando lá de cima e fica dizendo, não é possível. Não é possível. Sabe, eu já contei esse exemplo aqui algumas vezes. Isso foi que eu ouvi numa mensagem há muito tempo atrás, né? Mas isso as pessoas usam muito isso em palestras e tal, mas é muito cabível para hoje. Eu vou tentar ser bem breve aqui para te dizer. Conta-se que um homem ia passando uma vez do lado de um circo e viu um elefante adulto, e eu não consigo nem precisar quantas toneladas de peso e músculo tem um elefante adulto, mas o cara disse que ficou contrariado demais porque viu aquele elefante imenso preso numa estaca de madeira bem pequenininha. E aquilo deixou ele intrigado, e ele começou a conversar com o outro cara, disse, como é que pode um bicho tão grande preso numa estaca tão pequena? Esse povo é irresponsável, se esse bicho for puxar aí, ele vai arrancar essa estaca, e de repente ele sai pisoteando as pessoas aí. E o cara que estava com ele, a outra pessoa disse, não se preocupe, isso não vai acontecer. Ele disse, como assim não vai acontecer? Ele disse, porque o que está segurando esse elefante não é aquela estaca. O que está segurando esse elefante é uma imagem de incapacidade que foi criada quando ele era pequeno. Esses elefantes que nascem em cativeiro, eles são adestrados, presos a essa mesma estaca, uma estaca semelhante a essa. E claro que as primeiras vezes que ele fica preso ali, ele começa a fazer força, ele começa a lutar contra aquilo. E de tanto insistir e não conseguir, eles se rendem àquilo. E agora o que está prendendo ele não é mais a força daquela corda, nem a força daquela estaca, mas é aquela imagem de incapacidade, é aquela imagem de derrota. Isso é uma fortaleza, amados. Então, cada um aqui tem uma realidade. Se você for honesto, você vai olhar para áreas da sua própria vida, e é por isso que Deus tem insistido, e eu tenho vivido o desconforto de pregar aquilo que os rostos não correspondem, porque, amados, a gente não pode mais adiar essas coisas. São áreas da nossa vida que têm nos prendido, mas não é isso que nos prende em si, é a imagem de derrota que foi criada antes. Porque quando a gente olha para lógica, porque o ser humano ele gosta de lógica, embora a fé não se baseie, mas quando a Bíblia diz que o maior habita em nós, acho que você já ouviu falar num homem chamado Smith Wigglesworth. É um inglês contemporâneo nosso. Quando eu digo contemporâneo, que a gente está acostumado a falar de Abraão, que era 6.000 anos atrás, mas esse cara viveu no século 19. E ele é um crente inglês, encanador, que se converteu com 42 anos. Ele não nasceu na igreja, no berço evangélico, não. Ele se converteu adulto. E ele não era um teólogo, ele não tinha todo o conhecimento da palavra, mas ele se permitiu ser persuadido por essa revelação. O maior habita em mim, olha só. Então, quando ele chegava diante de um defunto, ele dizia, um defunto não é maior do que Deus que está em mim, levante. Aí 23 pessoas foram ressuscitadas no ministério dele. Se você conhece uma pessoa que foi ressuscitada, meia pessoa no ministério dele, fora Jesus, você já pode me apresentar aí para eu ficar feliz. Então, eu disse, às vezes a gente quer pesar as coisas pela perspectiva da lógica. Esse homem, ele com certeza tinha as suas fortalezas. Esse homem, com certeza, ele tinha uma mentalidade, talvez porque era um homem sem cultura, talvez porque era uma pessoa que não passou pelas faculdades dessa vida, mas ele, quando a palavra chegou, mas ele decidiu que ele não ia considerar as outras coisas, ia considerar a palavra. Isso é o que Jesus disse, você tem que negar a si mesmo para poder me seguir. As pessoas só colocam isso por uma perspectiva de, você tem que parar de pecar, você tem que fazer. Amado, se você é nascido de novo, você tem que entender que o pecado é contra a sua natureza. Então não é por isso que as pessoas não estão vivendo a plenitude, porque elas focam só no pecado, que é uma coisa que a Bíblia diz que até o referir é torpe, mas quando a Bíblia fala sobre aquilo que compromete a nossa carreira, ele não diz que é só o pecado. Tem coisas listas que comprometem também. A Bíblia diz, livrando-se de todo peso e pecado. Então tem pecado, você já sabe que você não pode interagir com isso, lhe afasta de Deus, compromete, pode fazer você morrer espiritualmente. Mas além disso tem os pesos, e às vezes os pesos
Igor, a gente mantém na nossa vida, porque eles chegaram tão de leve, e eles chegaram nos relacionamentos, na criação. Esse menino não vai dar em nada, não consegue nada. É um miserável, isso é uma vadia. Quando crescer vai ser uma prostituta. Tem pais que têm a capacidade de dizer isso para os filhos. Aí você pensa, mas isso é uma bobagem. É uma bobagem para quem não conhece, que a Bíblia diz que palavras são sementes. E a natureza daquilo que você fala define quem vai receber. Sempre alguém está recebendo o que você fala, ou Deus ou o diabo, ou o bem ou o mal, ou a luz ou as trevas. E o que define para onde vai as palavras é a natureza do que você fala. Pastor, com base em que você está dizendo isso? Com base na Bíblia. A Bíblia diz, morte e vida estão no poder da língua. Aquele que bem utiliza comerá do seu fruto. Não pensa que palavras, amados, o escritor, o sábio Salomão, ele diz que essas palavras é como uma flecha que atravessa. E eu ainda digo que palavra é pior do que uma flecha você ainda pode arrancar. Mas a palavra, depois que ela entra, é só Deus para tirar. Então, o que Deus queria ministrar comigo, a mim e a você, quando Ele disse, destruindo para reconstruir essas fortalezas, destruir essas fortalezas. Aí veja, amados, são coisas que são tão poderosas, e eu não estou aqui para enaltecer, mas nós precisamos levar isso a sério. São coisas que são tão poderosas que a Bíblia diz que só existe uma forma da gente se livrar dessas cadeias, que é através das armas de Deus. Você já parou para pensar nisso? Não é uma coisa qualquer a ponto da gente resolver num divã ou com qualquer outra pessoa. Aí você, e o que é isso? Eu também fazia essa pergunta. Que fortalezas são essas que só as armas poderosas em Deus podem destruir? O próximo versículo explica, ele diz, destruindo os conselhos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Tem coisas que eu e você temos mantido na nossa vida, achando que é apenas uma inclinação ou uma coisa da nossa criação, mas são um conselho que faz frente à verdade de Deus. Quem está aqui? Você percebe Deus cuidando de você? Amém. Sabe, amados, se você for honesto, você vai perceber que tem algumas áreas da sua vida que você lida com facilidade, que você consegue aplicar a palavra de Deus e ter sucesso. E outras áreas, é a mesma palavra, é o mesmo Deus, é o mesmo você, já parou para pensar? E tem outras áreas que não tem o mesmo sucesso de aplicação. Volto a dizer, a palavra não é diferente, Deus não tem menos poder. Agora, por que em algumas áreas a palavra parece que entra rapidamente? É porque naquela área ali não era uma fortaleza criada. E toda cura, mas começa com o diagnóstico. Fulano tem... Eu estou falando pela perspectiva natural, não estou falando sobre as intervenções de Deus, amém? Eu estou falando, se você vai num médico, você tem um problema, meu problema é suvaqueira. Aqui fala asa. Né? CC. Aí você diz, vou tomar um Anador. Agora eu vou lá para 1912, vou tomar uma Cibalena. Quem é do tempo de Cibalena? Misericórdia. Ninguém, mas vocês já tiveram Orkut. Quantos estão aqui, amados? Não é do meu jeito, nem é aplicando o que eu quero. Na verdade, se não houver isso aqui, porque a Bíblia diz que a palavra, lá em Tiago diz, é como um espelho. Quando você olha para o espelho, você vê outra pessoa, mas a gente está sempre pegando a palavra como se fosse para ministrar para outro. Um poder que a palavra tem, amados, entre tantos, é a capacidade de mostrar como a gente está. A Bíblia, em poucos casos, a Bíblia mostra que Deus provou pessoas. Abraão foi um deles. Por que você acha que Deus provou Abraão? Algumas pessoas dizem assim, Deus provou Abraão para que Deus visse o tamanho da fé de Abraão. Ei, Deus é onisciente. Ele já sabia o tamanho da fé de Abraão. Então, quando essas coisas acontecem, não é para Deus perceber, é para a gente perceber. É para que nós vejamos, porque Deus já sabe das coisas.
Ou não? Então, amados, tem tudo a ver com aquilo que a gente crê. Ah, pastor, mas eu creio na palavra. Isso é uma linguagem correta, amados, mas quando a gente vai para a prática, a gente vai ver que nós estamos respondendo à raiz da árvore. Nós estamos respondendo ao sistema de crença. E a maioria de nós entrou no contexto da relação com Deus pensando no céu somente. Pensando naquilo, sabe, quase como se essas coisas fossem separadas, amados. O céu não vai acontecer se não acontecer algumas coisas que tem que... Você está entendendo? E você já percebeu também que a gente está vivendo na prática aquilo que as pessoas diziam há 50 anos atrás, vai ter um tempo que vai acontecer. É o que nós estamos vivendo. Então você está esperando o quê? Ou eu estou esperando o quê? Por que a gente fica interagindo, amados, com as possibilidades do sistema, quase como se a palavra tivesse perdido a validade? Alô, você está comigo? Uma vez chegou um homem com um filho endemoniado, se jogava no fogo. Era um daqueles casos piores, você já deve ter ouvido falar. Um endemoniado gadareno. É uma cidade chamada Gadara. E esse pai, ele sofria demais. Imagina, pensa que quem é pai vê um filho, né? O Gabi, enfim, a Thalitinha, numa situação de sofrer na mão de um demônio. E esse pai passava por isso. E ele trouxe esse rapaz assim para os discípulos de Jesus, os quais não conseguiram resolver o problema. E aí, quando Jesus apareceu, ele já estava com uma dúvida já. Porque ele já era uma pessoa que estava enfraquecido na fé, por essa fortaleza que tinha se estabelecido, de ver o tempo inteiro um ente querido sofrendo na mão do diabo, vamos dizer, com todas as letras assim. Então, quando chegou Jesus, ele disse, eu trouxe para os seus discípulos, eles não conseguiram resolver. Se você pode, me ajude. Aí Jesus remedou ele. Se podes. Eu vou lhe dar a exegese exata desse texto. Era Jesus dizendo assim, você está jogando para a minha responsabilidade? A responsabilidade não é minha. Você já tinha olhado por esse prisma? Porque ele não disse assim, se pode, eu posso. Você não está vendo que eu posso? Foi isso que ele disse? Ele disse, se podes, tudo é possível. Aí você pega esse texto e coloca junto do texto da mulher do fluxo de sangue. Quem curou aquela mulher? Jesus curou. A Bíblia diz que saiu o poder dele. Foi ou não? Mas foi passivamente? Não, tanto que quando ele se dirigiu a ela, ele disse, sua fé lhe curou. É a mesma coisa dele estar dizendo assim, é possível ao que crê. O que aconteceu com aquela mulher? Ela creu. Eu gosto da Bíblia porque ela é completa. Primeiro ela deixa muito claro que ele diz assim, saiu o poder de mim. Então a gente já sabe que a fonte dos milagres, das intervenções, não é o homem em si. Mas quando ele se dirigiu para ela, disse, sua fé lhe curou. Ou seja, é a sua crença que ativa a resposta. E quando me veio essa frase, destruindo para reconstruir, e eu estou falando sobre fortalezas, amados, a gente está falando sobre a grandeza disso, sobre como isso nos atrasa. Só que eu estou hoje, já estou encerrando a mensagem, estou levando para o final, para a conclusão da mensagem, para você entender. Se, por meio da exposição de coisas erradas, de coisas negativas, de crenças erradas, de experiências negativas, se construíram fortalezas onde o diabo domina, se a gente se expuser à palavra, se a gente estiver mergulhado em Deus, se a gente estiver amando nele, vai se construir fortaleza onde Deus governa e onde o diabo não entra. Por isso que nós estamos falando sobre as coisas abaláveis que tem que cair para ficar aquilo que é inabalável. Chega da gente oscilar. O princípio é o mesmo. O que construiu essas fortalezas tão grandes a ponto de só as armas poderosas em Deus destruir foi a exposição à coisa errada, foi a exposição ao argumento errado, ao sofisma, ao conselho errado, que fez com que a gente cresça de tal forma naquilo que você já crê de forma involuntária. Isso é sistema de crença. Sistema de crença é aquilo que você responde involuntariamente. Então, Deus está ministrando a mim e a você o princípio, Ele já está abalando o que é abalável. Quando Ele começou a falar sobre mentalidade, sobre conversão, sobre estar cheio de... Ninguém vai viver a vida da fé, mas cheio do sistema. Ninguém vai viver uma vida vitoriosa, cheio daquilo que o mundo aponta. Não pense que você vai comer uma vez por mês e vai ficar vivo espiritualmente, que não vai.
É tolice. Mas a ênfase que eu quero que você pegue foi o que Deus ministrou ao meu coração para mim e para vocês. É assim como se construíram fortalezas do mal, fortalezas que dominam, pode ser construído fortalezas de fé. Onde a gente não só vai estar firme, mas vai estar avançando. Onde Deus tem acesso constante, que interage. Onde quando as coisas chegam, que você olha, você vê Deus, a sua palavra, o Espírito Santo, a autoridade, a alegria, a provisão. Agora, isso é intencional. Isso é destruir o antigo e aceitar o novo. Amados, você ficaria impressionado se você visse como um coração orgulhoso consegue deixar Deus de fora. Você acha que tem alguma coisa que pode ser forte demais para Deus não passar? Vou dizer, só tem uma coisa que Deus é incapaz de ultrapassar. Tem uma barreira que Deus não ultrapassa, sabia? É a barreira da sua própria palavra. Ele diz, não pode negar a si mesmo. E embora Deus queira todas as pessoas nele, porque 2 Timóteo 2,4 diz que a vontade de Deus é que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Embora Deus queira a todos, na verdade Ele quer que os outros o queiram. Você está aqui, irmão? Deus está ministrando a sua vida. Qual é a ênfase dessa mensagem? Coopere com Deus, Ele é o pedreiro, seja o servente. Seja humilde para ser o servente. O que Deus está ministrando ao meu e ao seu coração é que a gente só precisa dizer, Senhor, pode começar a quebrar aí. Derruba o que tem que derrubar, o que é na minha. Não fica pensando na outra pessoa, pensa em ti, eu estou pensando em mim. Deus, o que é que precisa em mim? Para eu não ficar mais lhe atrapalhando. O que é que eu tenho mantido? Porque a gente tem pecados de estimação, amados. E por favor, eu não estou falando sobre pecado sexual, porque eu estou crendo sinceramente que você não está nessas coisas. E você acredita que eu não estou também, amém? E ore por mim, e eu oro por você. Mas tem outras coisas que a gente mantém na nossa vida, amados. Que Deus está confrontando no bom sentido, porque isso é o abalar dele. Ele vai abalar o abalável, não é para lhe destruir, não. É para estabelecer o inabalável. Então, a mensagem de hoje não é só sobre destruir fortalezas. É também sobre construir. Porque assim como foi construída uma fortaleza que precisa ser destruída porque não é boa, pode ser construída uma fortaleza que vai lhe estabelecer, amados. Não tem nenhum lugar na Bíblia dizendo que os problemas vão parar, que as oposições vão parar. Não, o mundo jaz no maligno. Agora, tem na Bíblia dizendo que eu e você podemos andar vitoriosamente. Andar vitoriosamente não é os problemas não existirem, não é ele não bater a sua porta. Quem já viu vitória sem batalha? Agora, Deus sabia que eu e você, em nós mesmos, a gente já estava derrotado. Você percebe que tudo que o diabo faz, amados, é trazer as coisas para o ambiente do natural. É tentar racionalizar as coisas. A maior vitória do diabo é fazer com que eu e você pense que o problema é só natural. Aí a gente vai ficar contra as pessoas. Aí a gente vai atacar as pessoas. E aí as pessoas vão ficar contra nós. E aí, cada vez que a gente sai do ringue da fé para lutar contra o diabo, e diga-se de passagem, Hebreus 2,14 diz que ele é um inimigo vencido, é só você ler a sua Bíblia. Agora, como é que você pede para alguém que já é vencido? Quando a gente vai para o natural. O diabo pinta, ele trabalha para turvar os nossos olhos, para trazer as coisas para o ambiente do natural. Isso acontece no ambiente das relações de marido e mulher, na igreja, no trabalho. Aí ele vai apelar em cima daquilo que você acredita que é justo, que é correto, para fazer se levantar aquele senso. Para você está tudo certo. Mas na maioria das vezes a sinalização de Deus é contrária àquilo. Quantas vezes, amados, a gente sai para um aconselhamento, para uma coisa assim, ó, querendo abrir o irmão em banda. Nossa, pastor, você está endemoniado dizendo isso. Não, eu estou só sendo verdadeiro. Você chega assim, poxa, esse irmão podia ter um pouco de vergonha na cara, então eu vou lá dizer a ele, para ele. É como a gente sai de casa com vontade de fazer isso. Mas como a gente é sujeito ao Espírito, no meio do caminho Deus muda as coisas e a gente chega lá mansinho, mansinho, e diz, meu Deus, quem sou eu? Quem sou eu? Você é um servo, você é uma pessoa que não vive pelo que seus olhos vê.
Alô? Veja. Você não precisa abrir, vamos só acompanhando para a gente poder encerrar. Eu quero que você fique com essa frase, diga assim: construindo fortalezas em Deus. Aí eu peço que você pegue a referência das fortalezas que Paulo diz para a gente destruir pelo Espírito, são coisas muito firmes. Fortaleza é uma edificação que é feita de propósito, preste atenção, fortaleza é uma edificação que é feita de propósito para ninguém entrar. Às vezes Deus quer entrar, mas tem uma fortaleza criada ali. Só que eu quero que você pegue essa mesma ênfase para ver que a gente pode construir em Deus fortalezas. E essas fortalezas, uma vez construídas, amados, você tem o controle para sair, mas você não vai permitir que nada entre. Veja o que diz em Daniel, capítulo 11, versículo 32. Você nem precisa abrir, até porque eu vou ler só a parte B. A parte B. Eu vou ler só a parte B. A parte B, né? Imagina o alfabeto inteiro só no versículo desse. Eu vou ler só a parte B. A parte B começa com a conjunção adversativa, mas, que o gaúcho muitas vezes diz, mas. Ele diz, mas, entretanto, todavia, o povo que conhece o seu Deus se torna forte e faz proeza. Então, o que é que nós estamos sinalizando agora para encerrar a mensagem? Que Deus falou sobre destruir para construir. Decida que você não vai permitir que fique na sua vida nada que seja contrário à palavra de Deus, ao caráter dele. Que você não vai viver pelos seus sentimentos, pela sua alma. E aí você vai se expor ao conhecimento de Deus, porque quem se expõe ao conhecimento de Deus se torna forte. Isso é construir fortalezas em Deus. Você está comigo? Diz, não só se torna forte, mas faz proezas. Tem versão que diz forte e ativo. O maior desperdício para o reino de Deus é um crente passivo. Deus me livre da passividade. Deus livra o seu povo da passividade. Aí ele vai responder assim, me conheça, porque quem me conhece se torna ativo. Isso é construir fortalezas em Deus. João 5, 15, 7, você não precisa abrir, ele diz assim, se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiser, eu estou falando sobre a dinâmica de construir. Não vamos construir fortalezas em Deus, nos expondo, amados, ao material de construção das trevas. Estou construindo umas fortalezas em Deus, vem cá, mulher. Sabe aquele ex-BBB? Isso é um inferno, irmão. Efésios 6, capítulo 10 diz, finalmente, fortaleçam-se no Senhor. O que é que nós estamos falando? Sobre construir fortalezas em Deus. Como é que isso vai acontecer? Entendendo que a raiz precisa ser mudada, precisa ser destruída para construir uma outra raiz. Por que Paulo e Jesus tinham tanto cuidado de dizer, vos revistais do novo, que segundo Deus se renova em verdadeira justiça e santidade, proveniente da verdade. Finalmente, irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Isso é o quê? É você intencionalmente se expor a Deus para construir. Amados, é possível chegar num ponto onde o mundo continua sendo quem ele é, porque Deus falou conosco lá no Nordeste, em tempo de adversidade, não ficarão decepcionados, em tempo de escassez, desfrutarão de fartura. Se você me perguntar, pastor, qual é a inclinação do mundo, do sistema, amados, é possível que piore. E isso não é uma palavra, uma profecia negativa, não, é Bíblia, tempos difíceis, os ímpios governando, é tempo difícil, mas a Bíblia não diz que nós somos refém disso. 1000, saiu de novo, 1000 cairão ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas você não será atingido. Como é que você constrói uma fortaleza de fé? Diga, as fortalezas de Deus são fortalezas de fé. Como é que você constrói uma fortaleza de fé sobre identidade, que é o que a gente tem falado? É focando em que você se tornou filho. Quem aqui teve a experiência de ter um bom pai, amados, que não foi todos que teve, não tem nada mais seguro do que você ter aquela referência. Essa pessoa vai me proteger, essa pessoa vai me suprir.
Não vai faltar. Eu não vou passar vergonha, porque se eu precisar, eu sei que tem ali segurança, proteção. E a Bíblia diz, ele veio para o que era seu, mas os seus não os receberam. Mas a todos quantos lhe receberam. Você recebeu? Ele diz, deu-lhes o poder de ser feito filho. Você tem pai, tem dono, e não é qualquer um, não. Não é aqueles pais que ficam com a sua mãe 6 anos e depois arruma outra, não. Isso cria a sua identidade. Eu sou filho, eu sou herdeiro, eu tenho direito. Isso é construir forte. Porque o diabo vai dizer, você não vale nada. Aí, amados, é nessa hora que vai entrar o que a Bíblia diz, o bom combate da fé. O que é o bom combate da fé? A própria Bíblia diz, combata o bom combate da fé e tome posse. Tomar posse é se apropriar daquilo que você não podia conseguir, mas alguém conquistou para você e lhe deu. Fortaleza de identidade é você entender, eu sou, na perspectiva natural, sou um homem, mas na perspectiva espiritual, eu sou casa de Deus. Foi o que Smith Wigglesworth entendeu. O maior habita em mim. Entendeu? Somos santos. Ah, pastor, mas amados, ser santo não é criar um pá de asa e uma auréola na cabeça, não. Ser santo é você ter recebido Jesus e agora você é separado, consagrado a Ele. Você sabe como você constrói uma fortaleza de fé, no sentido da saúde, a ponto da enfermidade não entrar? É olhando para as chagas de Jesus, para o sofrimento dele. É entender que aquela cruz não foi só para carregar seus pecados, não. Foi para tirar suas enfermidades, minhas enfermidades também. Aí a Bíblia diz, pelas suas pisaduras eu fui sarado. Amados, a vida cristã é isso. Não é mudar a sua roupa, não é mudar o jeito que você fala. E uma vez por semana ou uma vez na vida, numa igreja não. Eu estou falando sobre construir uma fortaleza. Se o diabo pode construir fortaleza, amados, o maior arquiteto desse mundo mora dentro de mim e de você. Ah, mas nós estamos vivendo a era dos problemas psicossomáticos. Que seja, mas você tem a mente de Cristo. Eu declaro saúde divina. Pensamento acelerado sendo controlado. Sugestão de pânico e outras misérias. Nós rejeitamos. Isso é construir uma mentalidade de fé. Uma fortaleza de fé. Focado em quê? Na sua habilidade, não no preço que Jesus pagou. A Bíblia diz que como cordeiro ele não reclamou. Ele podia fazer e não fez. Foi xingado, cuspido, machucado. Mas ele estava ali, quando eu sair daqui, depressão, eu lhe pego. Quando eu sair daqui, câncer, eu lhe destruo. Quando eu sair daqui, você não vai ser mais nada. E quando ele disse, está consumado, a doença sabia que ele tinha vencido. O mal se estabelece pelas trevas, pelo engano. E a vida se estabelece pelo conhecimento. E conhecereis a verdade. É a verdade. Vamos construir uma fortaleza de fé na área das finanças. Porque o diabo construiu fortaleza de incredulidade nessa área. Como o Gaúcho diz aqui, os trabalhos que você passou. Fome, dificuldade, um monte de outra coisa. Mas quem sabe agora a gente foca para aquilo que a Bíblia diz que o nosso Deus, segundo a sua conta no banco, vai suprir cada um. É isso que ele diz? Segundo as suas riquezas. Vai suprir cada uma das nossas necessidades. A Bíblia diz, tendo sempre em tudo, ampla suficiência, superabundez em toda boa obra. Isso é construir uma fortaleza de fé na consciência de quem você é nele. Alô, você está aqui? Somos providos, somos abençoados, temos plenitude. Se você perguntar, pastor, qual é o objetivo da sua vida? Plenitude. O que é plenitude? Plenitude não é excesso, amados. Plenitude é estar completo. Plenitude é não ter falta. Porque tem pessoas que têm muito de uma coisa e faltam muitas outras. Tem pessoas que nunca tiveram problemas financeiros e foram encontradas penduradas numa corda dentro de casa. Porque parece que quando a gente está em dificuldade, tudo na nossa vida é dinheiro, né? Para resolver. Se eu tivesse 100 mil. Não, amados.
E se a gente atravessar momentos difíceis, nós temos a fé que chama à existência as coisas que não existem, como se já existisse, e abra seu ouvido e o seu coração para ouvir isso. Você quer quebrar um momento de falta na sua vida? Semeie. É o princípio de semeadura que cria a falta, não é? Ai, Deus, estou precisando tanto, você não está vendo? Não, Ele está. Mas você não vai ver nenhum texto assim, quando você estiver precisando demais, eu mando. Não. O texto vai dizer: dê, e ser-vos-á dado boa medida, recalcada, sacudida e transbordante, generosamente vos darão. A gente precisa construir uma fortaleza de fé, amados. Você já pode ficar de pé, já estamos encerrando. Uma fortaleza de fé na consciência do poder do nome de Jesus. A gente pensa assim, e o diabo trabalha para isso. Ah, eu não tenho nada. Amados, a gente tem o poder gerador, criador das coisas. E a Bíblia diz que tudo que se pode nomear está debaixo do nome de Jesus. Ah, desemprego, está debaixo do nome de Jesus. Falta de saúde, está debaixo do nome de Jesus. Falta de dinheiro, tem nome, está sujeito ao nome de Jesus. Agora, você sabe qual é a boa nova disso? É que Ele nos deu esse nome. Ele disse: em meu nome faça isso, em meu nome faça aquilo. A gente precisa construir essa fortaleza, amados, a ponto de fechar as brechas da nossa vida. E em todas as áreas dela, Jesus ter senhorio. Você sabe por quê? Quando a Bíblia fala sobre ser cheio do Espírito, ele usa a alusão da embriaguez. E a gente sabe que embriaguez não é uma coisa, né, aconselhável para crente. Mas quando fala de se encher do Espírito, fala sobre se embriagar. Ele diz: não vos embriagueis com vinho. A Marcela já está rindo porque ela sabe, né? Não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. A gente tem que construir essa fortaleza, Ju, a ponto da gente ficar embriagado dela. Você já viu algum bêbado frouxo? Dificilmente. Ele não tem medo, não. Pode vir, venha. Né? Mas são muitos, venha de um em um. Né? Tem homem aqui, não? Já viu algum bêbado pobre? Pode beber que eu pago. Essa é minha conta. Que é isso, pastor, que você está dizendo? Quando a gente entra nesse lugar, amados, de segurança, esse lugar de uma identidade em Deus, a gente não fica frouxo, a gente não fica com mentalidade de pobreza, porque nós estamos entorpecidos no bom sentido, pela presença, por essa identidade, cheios. Assim como você pode ficar apavorado por um sentimento, a ponto dele levar ao suicídio, que tem levado muita gente, você pode ficar tão cheio, tão convicto de Deus, que os milagres vão começar a fluir da sua mão. Aleluia. Eu não sei quanto a você, mas eu estou aqui debaixo da unção dessa palavra, dizendo: Senhor, abala. Pode sacudir o que tiver que sair. Porque eu quero aquilo que é inabalável. Aleluia.